filosofia e fé cristã. Hoje vamos começar uma série nova no canal que trata sobre o pensador crítico de arte Huckmacher e vai seguindo uma linha em que um autor vai propriamente, ou um pensamento, escolas de pensamento vão se ligando. Foi assim que já tratamos no canal em torno do pastor, pensador Francis Schaeffer, da assim chamado neocalvinismo holandês, principalmente na figura de Herman Doivert, e agora tratando essa dimensão da arte com o Huckmacher. E temos no canal também, eu lembro, uma playlist que diz respeito, fora as outras playlists de filosofia, temos uma playlist que nos fala sobre cinema, onde trazemos alguns vídeos e em que analisamos lá, a partir da leitura do livro de Brian Godawa, fazendo correlações com a nossa fé cristã. A mesma coisa, então, aqui, seguindo muito mais pela linha dos pensadores holandeses, pela linha do neocalvinismo holandês, sobremodo em Doivert, vamos então iniciar aqui com o Huckmacher. E o livro que vamos analisar inicialmente chama-se A Arte Não Precisa de Justificativas. É um livro do Huckmacher e, a exemplo dos outros playlists, outros podcasts, não vamos ler todo o livro, mas trazer comentários de alguns parágrafos, de algumas frases do livro, no mesmo metodologia, lendo e fazendo análises. Então vamos passar ao livro dele, que bem no começo nos diz assim: os artistas em nossa sociedade se encontram em uma posição deveras peculiar. Por um lado, eles são altamente estimados e considerados, quase como sacerdotes da cultura, que conhecem os segredos interiores da realidade. De fato, hoje vive-se muito isso. Você tem o que não existiu sempre, certas classes de artistas em certos tipos de artes que se tornaram milionários. Isso existe no cinema, como existe em qualquer outro tipo de arte. E muitos deles são considerados, como diz aqui o Huckmacher, verdadeiros sacerdotes da cultura. Perceba-se, por exemplo, a influência que o teatro tem no nosso país. Ou não só o teatro, mas muito mais ainda as novelas. Quer dizer, elas conseguem ditar conceitos, elas conseguem formular padrões de vida ou quebrar padrões. E é por isso que temos que ter muito discernimento em todo tipo de arte. A palavra-chave aqui é a mesma que trazemos lá no livro, aliás, no podcast, nos podcasts sobre cinema. Discernimento. E continuando então a leitura, diz assim o Huckmacher: por outro lado, eles são pessoas completamente supérfluas. Um comentário aqui. De fato, realmente, se observa isso. Há muitos artistas, e volta e meia, infelizmente, a gente ouve falar de artistas que se envolveram com drogas, de artistas que se envolveram nos mais diversos escândalos e, infelizmente, até mesmo suicídios. Isso chama atenção porque muitas vezes são artistas que são altamente conceituados nas suas áreas e estranhamos quando um deles nos dá a notícia de que se suicidou, por exemplo, ou que está envolvido com drogas e não consegue mais nem trabalhar. Então há essa dimensão a qual vivemos hoje. Continuando o texto aqui, o Huckmacher diz: desde o século XVIII, quando o antigo conceito de artista como artífice começou a ser substituído por um conceito que eu enxergava tanto como um gênio dotado e um pária econômico. Essa frase eu elenquei
dentro do texto, porque ela mostra um pouco o panorama do artista no século XVII. Ali ainda existia a dimensão de artífice, ou seja, desde o medievo, você tinha companhias, empresas, associações de artistas, em que geralmente você tinha um mestre em uma determinada área e tinha os seus aprendizes. E quando o mestre morria, um aprendiz, geralmente seu filho ou alguém de sua família, continuava a executar o trabalho de arte, seja qual arte fosse, e tinha uma função ainda de produção. E, nesse sentido, a partir propriamente do século XVIII, por volta aí iniciando, por volta em torno de 1750, o artista começa a se tornar um pária econômico, porque começa-se a ter o processo de revolução industrial, e a partir da revolução industrial, o artista ele não é mais um agente social necessário. Pelo contrário, ele passa a ser agora alguém que não produz, alguém que não está na fábrica, alguém que não dedica horas de trabalho a uma determinada atividade. Isso, e então ele se torna um pária econômico, quer dizer, ele fica à margem da economia, embora ainda seja considerado enquanto alguém que tem um gênio. Essa noção de gênio, ela vem desde a Grécia Antiga, e depois vamos comentar um pouco mais. Então, continuando, o Huckmacher diz assim: é difícil para qualquer cristão viver em um mundo pós-cristão. Aqui há uma certa noção, e essa noção é bem, tratamos disso bem nos áudios sobre o Doivert, mas a noção de uma pós-modernidade, e que vai associando um monte de pós, entre eles o chamado pós-cristão, principalmente na Europa, onde vemos, por exemplo, grandes catedrais do passado serem transformados em boates atualmente. Mas o que o Huckmacher está querendo dizer aqui é que o artista cristão ele vive um dilema ainda mais fundamental por viver em um mundo que, de certa forma, pode ser dito pós-cristão. Então, e esse é um conflito muito intenso em que muitas vezes ele tem que se adaptar, fazer algum tipo de associação com o mercado de produção para poder propriamente viver da sua arte. E isso é muito complicado, porque é um mundo com valores que se dizem pós-cristãos, né? E o artista é cristão, então ele tem que entrar em contato, porque se ele produz, por exemplo, hoje em dia são singles, né? Ele tem que distribuir isso em sociedade. Para fazer essa distribuição, ele vai ter que entrar em contato com empresas que não professam os valores cristãos. O Huckmacher diz ainda: por outro lado, nós realmente precisamos muito de arte que é saudável e boa, e arte que as pessoas possam entender. É uma outra, e vamos procurar tratar bem disso daqui, é uma outra dimensão. A arte, ela se torna, então, principalmente ao longo do século XX, uma arte que muitas vezes é difícil de entender. Eu tinha um colega de faculdade, quando fazia filosofia, que ele dizia que a arte pode ser resumida como você pegar um copo d'água e atirar esse copo d'água numa planta. Pronto. Aí ele dizia, pronto, isso aqui é arte. E é justamente essa bagunça em que tudo virou arte, né? E nesse sentido nada se torna arte. Quer dizer, você não tem mais uma arte que você entenda, mas apenas uma arte que é eivada de uma subjetividade tal que você passa a, dentro de um contexto sociocomunicativo, a dizer que é arte, porque outras pessoas dizem, e também a dizer que gostou, sem ter entendido nada, sem ter gostado. E, e é isso que se observa muito em museus. Quer dizer, ninguém entende, muitas vezes ninguém está entendendo nada ali, mas todo mundo está dizendo que é bacana, que é legal. Essa é uma confusão que surge e vamos procurar tratar
dessas dimensões de maior objetividade da arte. O Huckmacher diz ainda: de fato, este livro é o resultado de uma palestra entregue no Festival de Artes de 1975, pouco antes dele falecer. Frequentado por algumas centenas de artistas, a maioria jovens que professavam ser cristãos, ou pelo menos muito interessados no cristianismo. Então, eu citei essa parte para comentar, porque ela situa esse livro. Ele é uma palestra nesse Festival das Artes de 1975. O Huckmacher morreu 2 anos depois, 77, e foi mais para situar então essa obra. Continuando, ele diz assim: pode ficar claro que eu falo primeiramente a pintor e escultores, os criadores das artes visuais. Essa aqui, para quem nunca teve contato com o Huckmacher, é a área primeira que ele se liga. É a pintura e a escultura, as artes visuais. Não que ele tenha não preste atenção nas outras artes, mas a, o foco principal dele é a pintura e a escultura. As artes visuais, de uma forma geral. Então vamos começar a analisar aqui uma espécie de background, um pano de fundo para um dilema que vai surgir. Então eu elenquei aqui algumas passagens e vamos procurar trabalhá-las. Então, diz assim o Huckmacher: entre 1500 e 1800 os artistas eram primariamente artesãos. A arte significava fazer coisa de acordo com certas regras, as regras do mercado. Por exemplo, alguém produzia sapatos. Ele possuía essa arte enquanto uma técnica. Não vamos entrar aqui porque fugiria muito, mas essa noção de arte enquanto técnica é ainda uma arte, é ainda uma dimensão que vem desde os gregos. Para os gregos, o artista ele era possuidor de uma techné, a palavra era essa, techné, ou seja, uma técnica que seguia padrões, regras. Um dos padrões que o Huckmacher está alertando aqui são as chamadas regras de mercado. Então, ele diz, continua falando, os artistas eram trabalhadores hábeis que sabiam como esculpir uma figura, pintar uma Madonna, fazer um portão de ferro forjado, forjar um castiçal de bronze, tecer uma tapeçaria, trabalhar com ouro ou prata, fazer uma cela de couro e assim por diante. Só fazer um comentário aqui. Às vezes, quando a gente assiste certos filmes, chamados filmes de época, né, que geralmente tratam disso, épocas mais antigas. E aí vemos ali, principalmente na Europa, aqueles castelos e observamos ali certos castiçais, peças de tapeçaria, peças trabalhadas em ouro, prata, portões, aqueles portões bem trabalhados, esculturas. Tudo aquilo foi feito por artistas. E esses artistas eram artífices que tinham essa característica. Eles geralmente trabalhavam para um artista mestre e quando este morria, eles tomavam o lugar dele. E eles seguiam a certas regras. Uma dessas regras era a regra de mercado, que é diferente da regra de mercado de atualmente, que é em outro sentido. Mas ele diz assim, o Huckmacher, em uma outra passagem, os artistas eram membros de corporações, como outros trabalhadores habilidosos, já falamos disso. Ele diz também, não há um panfleto turístico de uma cidade ou município ou país que não mostre com orgulho os monumentos duradouros do passado. Principalmente, boa parte do turismo europeu, ele é baseado nisso, em mostrar as glórias artísticas do passado. Quando você observa a cidade de Roma, por exemplo, a gente observa ali que eles permaneceu, quer dizer, a constituição da própria cidade, ela mistura o novo, o tecnológico ao antigo. Então, você pode passear pelas ruas de Roma, e aí não precisa propriamente ir a Roma. Você pode, por exemplo, fazer isso pelo Google Earth, por exemplo. Há castelos ou certas ruínas de castelos ou de casarões antigos. Quer dizer, é como se fosse, eu costumo sempre dizer isso, é como se fosse um mercado, aliás, desculpa, é como se fosse um museu a céu aberto. Bom, o Huckmacher diz ainda o seguinte,
Os artistas eles trabalhavam numa linha de grande tradição que entregavam padrões e esquemas, conhecimento sobre técnica e ferramentas, também como usá-las. Eles eram e sentiam que eram herdeiros das conquistas de seus predecessores. Essa é uma característica que muda radicalmente dentro do século XX, principalmente, e também agora no século XXI. Quer dizer, note que no passado havia uma linha de uma tradição. Hoje a linha geralmente é de quebrar uma tradição, de ser, é como se ser vanguardista fosse ser a cada dia. Em 24 horas já se tem a necessidade de ser de vanguarda de novo. Não existe mais essa noção tão forte como existia antes das corporações de ofício, dos assim chamados padrões e esquemas. Muito pelo contrário, hoje o padrão ele deve ser quebrado, o esquema deve ser quebrado. Os artistas do passado eles tinham conhecimento sobre técnicas, sobre ferramentas. Hoje, e aí é um problema e vamos tratar disso depois, principalmente com a parte gráfica computadorizada, isso aqui fica um pouco prejudicado, mas vamos deixar isso para depois. Então, como está dizendo, eles se sentiam herdeiro de conquista de seus predecessores. Os artistas geralmente hoje não, como dissemos, eles querem quebrar uma tradição. Há uma passagem que me chamou a atenção, lendo aqui o Huckmacher, que ele fala o seguinte, eu vou ler aqui: o grande São Bernardo de Claraval, líder da ordem cisterciense no século XII, discordou das estranhas criaturas esculpidas, monstros e animais fantásticos, que eram encontrados nos claustros. Mas mesmo se os condenasse, ele os reconheceu e criticou o quão inapropriados eram não sua beleza ou mão de obra. Só o finalzinho aqui que ficou um pouco confuso para mim. Ele, Bernardo Claraval, os reconheceu e criticou o quão inapropriados eram, não, não sua beleza ou mão de obra. Pronto, agora ficou mais claro. Ele está dizendo aqui, e eu acho que está falando aqui sobre a questão das gárgulas, acho que chamava gárgulas, desculpa, górgonas, acho que é esse o nome, propriamente, que existiam em algumas catedrais. E realmente, eu não sei a quem me ouve, mas realmente sempre me chamou muita atenção certas catedrais católicas e possuíam lá aquelas, acho que chamam górgonas, uns monstros muito feios, quer dizer, monstros, não é? Mas, como está dizendo aqui, Bernardo de Claraval, ele condenou, né? Quer dizer, o que esses monstros estão fazendo aqui? Mas ele reconhecia que havia ali uma beleza estética e havia a mão de obra. Quer dizer, houve uma pessoa que fez aquele trabalho. Por mais hoje que, por exemplo, vamos pegar aqui uma arte bem contemporânea nossa, a arte dos videogames. E aí, estamos falando aqui dos modernos videogames de agora, os últimos lançamentos aí do Xbox e dos Playstations, né? Quer dizer, às vezes são feitos monstros horríveis ali, né? Mas há de se reconhecer que ali tem uma mente criadora. E essa mente criadora, ela veio a agir assim em torno de uma mão de obra, né? No caso dele, esculturas, né? Houve uma pessoa que foi lá e esculpiu. Então, ele criticava propriamente no sentido doutrinário, mas não, mas ele reconhecia que havia uma beleza estética, que houve uma mão de obra, que havia um artista por trás daquilo ali. Para terminar, uma última passagem que me chamou a leitura nesse início dessa obra do Huckmacher, que a arte não precisa de justificativa, ele diz assim: se for solicitada a alguém a cópia de uma certa obra, o não era esperado que o tradutor fosse servil na execução. Ele ainda poderia mostrar sua própria marca e qualidade. A qualidade e não a originalidade ou inovação era valorizada, mas os artistas ainda podiam ser eles mesmos. Ele está mostrando aqui uma qualidade que mesmo alguém que copiasse, ele poderia ainda demonstrar uma certa qualidade. Vamos pegar um tipo de artista, e na minha opinião eram artistas da Igreja Católica, os chamados copistas. Antes de termos as chamadas editio, acho que chama assim,
se não estou enganado, chama assim, Editio Princeps, quer dizer, as edições principais. O que era isso? Antes do advento da imprensa de Gutenberg, essas obras elas eram copiadas. Então, você ficava à mercê propriamente de um copista. E muitas vezes, mesmo sendo cópia, você podia reconhecer a qualidade que ele imprimia ali, ou por uma qualidade propriamente caligráfica, ou mesmo uma qualidade no sentido de desenhos, de gravuras, de esculturas. Há muitos livros incríveis e que são ainda preservados a peso de ouro, né? Em algumas grandes bibliotecas da Europa que são dessa época, é, ali do medievo, em que você percebia a qualidade de um determinado copista, em que você percebia a qualidade em torno da sua gravura. Não era muito a questão da originalidade ou inovação. Hoje o que vale é propriamente você ser original, você ser inovador. Mas nessa época, e aqui mais a época que o Huckmacher estava se referindo, o que valia era propriamente a qualidade dos artistas. Então vamos ficar por aqui. Essa nova série, se Deus assim permitir, irá adiante. Se não, não. Mas se Deus permitir, então vamos procurar tratar dessa dimensão que é muito pouco tratada na, dentro da igreja evangélica, que é a arte. Basicamente, de uma forma geral, a arte ela é considerada como algo mundano e algo fora do, do local da igreja, não é? Ainda com uma certa noção equivocada de imagem e idolatria que vem do Antigo Testamento. A idolatria nos dias de hoje ela é muito mais propriamente uma idolatria em torno de ideias, de ideologias. Se curva e se prostra muito mais a certas ideologias do que propriamente a imagens. Embora ainda exista esse problema de você prestar culto a certas imagens. Eu acho muito interessante uma frase do pensador, pastor Francis Schaeffer, que diz que no período da Reforma houve aquela turbulência, aquela convulsão civil, e isso acarretou que muitas igrejas católicas tiveram as suas estátuas depredadas. Obviamente, dentro da mudança, dentro do avivamento que a igreja sofreu ali, não é que se entenda mais e nem se justifique muito menos, mas consegue-se ter uma compreensão do porquê isso aconteceu. Mas o pastor Francis Schaeffer ele diz que talvez fosse muito mais interessante, a gente pode encontrar isso no, na obra Como Viveremos, na parte em que ele fala propriamente da reforma, ele diz que talvez fosse muito mais interessante se essas obras tivessem sido guardadas em um determinado local, esperasse passar 100 anos e depois as retirasse, porque elas tinham um valor estético muito grande, não é? Elas tinham valor, eram obras de arte, como ainda são. Quer dizer, eu quando vejo uma estátua propriamente de teor religioso, eu não tenho, obviamente, nenhum tipo de culto. O meu culto é ao Deus único, que é descrito pela palavra de Deus, em Cristo Jesus. Mas eu observo enquanto uma obra de arte. Eu sei que ali há uma obra de arte. Tem um artista por trás ali, e aí você pode avaliar enquanto obra de arte. Vamos ficando por aqui então, se for da vontade de Deus, vamos continuar a tratar desse tema que é muito interessante e que é pouquíssimo falado dentro da igreja evangélica, que é a arte, principalmente, mas não somente a arte da pintura, escultura, as artes gráficas de uma forma geral, cinema. Vamos ficando por aqui então. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. Em lugar da Bíblia,
É em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.